Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Vamos estar fazendo uma oração para que o Senhor nos abençoe nessa palavra devocional. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia Glória a que o Jesus. Senhor nos concede para estarmos na Tua presença, para continuarmos, Senhor, não só conhecendo, mas prosseguindo em conhecer a Tua palavra, que esta porção da palavra alcance muitos lares, muitas vidas e muitas pessoas, é a nossa oração em nome de Jesus. Meus amigos, meus irmãos, hoje estaremos falando sobre Neemias, esse grande servo de Deus que liderou, diz a palavra de Deus, ele liderou o terceiro grande retorno para Jerusalém depois do exílio da Babilônia. O seu interesse pelo bem-estar de Jerusalém e de seus habitantes o levou a tomar atitude corajosa. Mas vamos ao texto para que você possa entender. Jeremias capítulo 1, versículo do 1 ao 6, que nos diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes ficaram no cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Senhor, Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam teus mandamentos. Versículo 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que ouvires a oração do teu servo que eu te faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelo pecado dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Observe aqui que Neemias, ao ser visitado pelo seu irmão, pois Neemias ele foi levado para o cativeiro e ali Deus o honrou, colocando ele como copeiro do rei da Pérsia. E quando ele, como já lemos aqui no texto, ele foi visitado pelo seu irmão, ele pergunta como estava a situação do povo. E tão logo ele toma conhecimento, ele se preocupa sobre a situação que tinha acontecido com aqueles que ficaram ali, como nós lemos a palavra de Deus, que escaparam do cativeiro. O versículo de número 5 vai nos mostrar que Neemias, ele mesmo tendo todos os privilégios, dada a sua posição como copeiro do rei, ele gozava de muitas regalias, mas o texto vai nos dizer, no versículo de número 5, que ele então abre mão de tudo aquilo que ele tinha. Abra sua Bíblia no Neemias 2:5, estaremos lendo junto com os irmãos. 2:5 diz a palavra de Deus: e disse ao rei: se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito na tua presença, peço-te que envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais para que a edifique. Observe, irmãos, a preocupação
que Neemias estava tendo com aqueles que lá ficaram, e não teve uma posição egoísta, porque ele estava numa situação privilegiada, mas ele então toma essa postura para que possa estar servindo ao rei, quando ele disse: ó rei, estarei indo à cidade dos meus pais, do sepulcro dos meus pais, para que lá edifique, porque Ananias, seu irmão, disse que tudo tinha sido derribado, que não havia mais nenhuma perspectiva, nenhuma esperança. Nós observamos também, se formos olhar lá para Gênesis capítulo 12, versículo 2, essa atitude nos remete quando Deus chama Abraão para abençoar. A promessa que Deus fez para Abraão foi: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Há uma necessidade de nós realmente não nos preocuparmos com a nossa posição que ocupamos na sociedade, que ocupamos na igreja, que ocupamos em qualquer que seja o cargo público. Não, nós temos que ter primeiro o cuidado de zelar pela obra de Deus, de zelar em fazer a obra do Senhor, porque temos promessa quando priorizamos o reino de Deus e a sua justiça, como está escrito: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Neemias, ele quando viu a situação que o povo ali estava, os restantes que ficaram no cativeiro na província, quando ele soube que eles estavam em grande miséria e desprezo, o muro tinha sido derrubado, ele poderia muito bem dizer: eu estou bem aqui, não vou me preocupar. Eles que desobedeceram, eles que pecaram, que assumam a sua responsabilidade. Ele não tomou essa postura egoísta, mas ele antes se colocou diante da presença de Deus para que pudesse assim estar servindo ao Senhor na beleza de sua santidade. Eu quero fazer algumas observações para você nesta noite dentro desse texto. Primeiro, vamos observar que Neemias foi um homem que não esqueceu as suas origens. E é muito importante nós salientarmos sobre essa questão, porque tem pessoas que, às vezes, Deus abre as portas, Deus abençoa abundantemente, ela então começa a prosperar intelectual, social, financeiramente, e acaba esquecendo as suas origens, esquecendo de quem ele foi, esquecendo de onde ele veio, esquecendo de quem fez tudo aquilo, foi o Senhor. Então quero deixar bem claro esta noite para você que Neemias, mesmo ele gozando de todos os privilégios como copeiro do rei, ele não esqueceu das suas origens. Querido amigo, querido irmão, querida irmã, também eu lhe aconselho nesta noite: não se esqueça de onde Deus te tirou, não se esqueça das maravilhas que o Senhor tem feito na tua vida, mas seja eternamente grato a Deus. Segundo ponto que eu quero destacar sobre Neemias. Neemias era um homem comprometido. Observe bem que mesmo estando lá no cativeiro, mesmo gozando da posição privilegiada de ser copeiro do rei, ele tinha um compromisso com o seu povo, ele tinha um compromisso com a sua nação. Ele não, em momento algum, esqueceu da sua origem, mas ele antes procurou estar diante da presença de Deus, e como nós vamos daqui a pouco ler no texto, ele foi bastante vigilante. Observe bem que nós não podemos agir pela nossa emoção, sendo levado a tomar atitudes sem antes buscar, sem antes procurar, sem antes verificar se verdadeiramente essa
é a vontade de Deus. Eu quero reportar a você no versículo de número 4 do capítulo 1. Presta atenção, diz o texto. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me. Presta atenção. Tem pessoas que, quando chega a ela uma notícia desagradável, uma notícia catastrófica, ela entra em pânico, ela entra em um estado de total desequilíbrio emocional. Mas a Bíblia vai nos assegurar, nos afirmar, irmãos, não se esqueça disso, que os que confiam no Senhor se assemelham aos montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Então, qual foi a atitude de Neemias? Ele demonstrou pleno domínio próprio. O texto vai dizer, primeiro, quando ele ouve essas palavras, ele se assenta, porque não tinha outra coisa para fazer, não tinha outra coisa senão ali estar refletindo sobre as promessas que Deus fizera para o seu povo. O texto continua dizendo, depois que ele sentou, ele chorou. Neemias era um homem que tinha suas emoções, que guardava em seu coração o temor e o tremor a Deus. Um homem que não pensava só em si mesmo, mas pensava em um todo. E quando o povo dele estava sofrendo, aquilo não lhe agradou, aquilo não lhe trouxe contentamento. A Bíblia vai dizer, me acompanhe, você que está com a sua Bíblia, o versículo 4 dizendo que ele chorou. Depois que ele chora, ele então lamenta por alguns dias. O texto vai dizer que ele então toma atitude de estar diante da presença do nosso Deus. O texto ainda continua dizendo para nós o seguinte, no versículo 4, atitudes que Neemias teve diante da situação. Ele jejuou. Pegue aí o versículo 4 do capítulo de Neemias, você vai observar que ele então esteve jejuando, procurando, buscando a orientação para que Deus viesse orientá-lo. Ele então, diz aqui o texto, ele não só jejuou, como também orou. Há uma necessidade, diante de tomarmos qualquer que seja a posição, buscarmos a decisão certa. E querido, querida que me ouve, você que está na sua casa, no seu lar, onde quer que você esteja, no trabalho, antes de tomar qualquer posição, faça como Neemias. Ore a Deus, busque a orientação de Deus. Porque Neemias, ele conhecia muito bem os elementos para uma oração eficaz. Pastor, quais são esses elementos? Você lembra de Paulo e Silas, quando estavam na prisão? O que é que eles ali faziam? A Bíblia diz que eles louvavam ao Senhor. O louvor chegou até diante de Deus, e a Bíblia diz que Deus moveu os céus e a terra. O cárcere tremeu, e os grilhões que os prendiam foram quebrados e eles foram libertos. Então, Neemias, já naquele tempo, conhecia essa poderosa arma, esse elemento estratégico quanto à oração, que é o louvor. A Bíblia diz que Neemias orou ao Senhor. Neemias, ele agradeceu a Deus quando obteve a sua resposta, e a Bíblia vai nos orientar que ele faz a sua oração. Lá no versículo 6, quando ele diz que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel. Ele ali orava como se ele tivesse no lugar deles pecado e buscou o arrependimento. Ele também fez a sua petição, o seu clamor, não por ele, mas pelos seus irmãos, pela sua nação que ali estava em sofrimento.
E diante de tudo isso, então, ele assume o compromisso, como diz a palavra de Deus, que eu quero pedir para que você pegue a sua Bíblia, lá no capítulo 2, versículo 4, quando ele diz, ó rei, e o rei me diz, que pedes agora? Então eu orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meu pai, para que eu a edifique. Observe bem que, sobretudo, nós precisamos ter compromisso com as coisas de Deus. E já caminho para a conclusão, deixando para você nesta noite esse conselho. Seja fiel a Deus, louve ao Senhor diante das adversidades, seja grato todos os dias, agradeça a Deus. Nós precisamos estar todo instante pedindo ao Senhor que perdoe os nossos pecados e demonstrando através das nossas atitudes o nosso compromisso diante de Deus. Concluo dizendo para você nesta noite, o que nos ensina então a vida de Neemias, que devemos estar dispostos a servir e a obedecer, a abrir mão do nosso conforto e deixar-nos usar por amor e causa do Senhor Jesus. Meu querido, minha querida irmã, meu amigo, eu quero dizer para você nesta noite, deixe todas as coisas, todos os embaraços de lado e procure servir ao Senhor na beleza de sua santidade. Permita que Deus venha lhe usar como instrumento para a sua obra, para que possa, exemplo de Neemias, ser uma arma nas mãos de Deus para ajudar outras pessoas que até às vezes estão com pensamento suicida, com pensamento de deixar a igreja, com pensamento de se desviar dos caminhos do Senhor. Não se esqueça, você é esse instrumento que Deus quer usar. Portanto, procura te apresentar a Deus todos os dias aprovado, não tendo no que te envergonhar. Que Deus te abençoe. Fique com esta palavra e, permitindo Deus, teremos o nosso encontro no domingo, lá para mais uma vez estarmos adorando ao Senhor na beleza de sua santidade. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. O pastor Dinei está conosco aqui, participando dessa live, um dos nossos vice-presidentes, estará fazendo a oração em seu favor, em nosso favor, em favor de todos aqueles que precisam da oração. Vamos à oração com o pastor Dinei. A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus abençoe. Querido Deus, entramos na Tua presença, Senhor. Mais uma noite, Senhor, permite estarmos aqui, Deus, nessa live pelo YouTube. Queremos Te oferecer, Senhor, toda a honra, glória, louvor e adoração. Muito obrigado, Deus, por mais uma quinta-feira, Senhor, permitiu estarmos aqui na Tua presença. E pedimos a Deus que a Tua bênção alcance essa pessoa que está agora do outro lado, Deus, Que assim seja, assistindo, Deus, ouvindo esse som, assistindo a Deus esse vídeo. Que a Tua mensagem, Pai, onde estiver chegando, Deus, essa transmissão, que a Tua bênção nos possa estar alcançando essa casa, esse lar, essa pessoa que está agora, Deus, seja onde estiver, pelo celular, que a Tua bênção alcance a todos em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque recebemos mais uma vez a palavra vinda do Teu coração para os nossos corações. Agora, Deus, dá-nos um final de noite abençoado, Deus, que possamos, ó Deus, ter uma sexta-feira abençoada, um sábado abençoado, Senhor, e domingo pela manhã estarmos na escola dominical ali juntos, louvando o Teu nome. Graças a Deus. E à noite, Senhor, no nosso culto, Deus de louvor, às 18 horas. E quem não está podendo ir, Senhor, ao vivo pelo Facebook, Deus, te louvamos e te agradecemos por tudo e te oramos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor, e que todos digam amém.
Deus te abençoe. A paz do Senhor. Pai do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs em nome de Jesus.